começar, nós vamos passar para vocês as explicações dos livros, ou melhor dizendo, das atividades da plataforma número 23 e 24 e também já do material de apoio, tá bom? Então nós começando aqui com a parte de arte, nós vamos ver sobre os gêneros musicais, né? Que no Brasil a população possui uma relação intensa com a música. O povo brasileiro é bem festeiro, né? O povo brasileiro, de forma geral, é bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. Então nós temos aqui, o país é muito diverso e heterogêneo. Culturalmente apresenta distintos estilos musicais dependendo da região. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso em todo o seu território. Principais gêneros musicais no Brasil: sertanejo, MPB, o samba, o forró, o funk e o rock. E aí nós vamos ver aqui falando sobre sertanejo. Então vocês vão dar uma lidinha, tá? Porque se eu for ficar lendo todos os textos, o vídeo acaba ficando muito grande, né? E aí depois, vocês tiverem condições, vocês irão acessar esse quiz aqui, ó, no YouTube, aula 1 e aula 2, tá bom? E aí vocês irão responder a questão número 1, 2, 3 e 4, que está relacionado a esse pequeno texto que nós estamos vendo aqui, que é sobre os gêneros musicais, tá ok? Bom, isso aqui é a parte de artes. Agora nós vamos para a parte de ciências. Parte de ciências, nós temos aqui, nós vamos falar sobre animais terrestres, aquáticos e aéreos. Então, animais terrestres são quais? São os animais que se desenvolvem e vivem na terra, sem a dependência da água para sobreviver. Estes possuem respiração pulmonar. Quer dizer, não é que eles, sem a dependência da água para sobreviver, não é que eles vivam dentro da água, tá? Porque todo animal precisa da água para consumir, né? Não seria essa dependência. Seria aqueles animais que vivem dentro da água, tá? Animais aquáticos, que seriam esses aqui. Animais aquáticos são os animais que se desenvolvem e vivem na água. A maior parte destes animais respiram pelas brânquias, tá? Então eles respiram só dentro d'água. Tem alguns que respiram dentro d'água e fora d'água, ok? E aí nós temos os animais aéreos. São os animais que nascem em terra firme, normalmente também se desenvolvem em terra, mas ao longo de seu ciclo de vida adquirem asas, bico e ossos, e possuem um conjunto de sacos aéreos que funcionam com sua respiração pulmonar. Então são os animais que eles nascem na terra, né? Tipo os passarinhos, as gaivotas, pombas, periquito, papagaio. Eles vivem na terra, nascem na terra. Porém eles vão desenvolver asas, né? E aí vão poder voar, tá bom? Então são esses animais, animais alados, animais que têm asas, né? E aí tem, responda todas as questões em seu caderno. E aí você vai responder. Encontre no caça-palavras abaixo o nome dos animais ilustrados e escreva. Que animais? Todos esses animais aqui, ó. Jabuti, ou tartaruga, tubarão, golfinho, macaco, coelho, baleia, morcego. E essa aqui eu acho que é uma águia, tá? E aí vocês vão procurar aqui e vão escrever aqui do lado. E agora o que você vai fazer? Número 2. Agora você vai classificar os animais descritos acima corretamente. Animais terrestres, você vai escrever o nome dos animais que vivem na terra. Animais aquáticos, você vai escrever aqui o nome dos animais que vivem na água. E os animais aéreos, animais que possuem asa, né, que voam. Número 3. Vocês vão enumerar de acordo com a legenda, observando os animais que vivem na água, vivem na terra, vivem na água e na terra. Aí vocês vão colocar, quem vive na água é número 1. Quem vive na água é número 1. Quem que vive na água? O peixinho. Então você vai escrever aqui, ó, entre parênteses aqui, você vai escrever o número 1. Ok? Quem vive na terra? Quem vive na terra é quem?
As galinhas. Então você vai escrever aqui nas galinhas número 2, tá ok? Facinho. Número 3, nós vamos para a geografia. Nós vamos ver sobre a região Nordeste, tá? Então a região Nordeste do Brasil é formada por 9 estados, que é o Piauí, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. Então estão todos aqui representados, tá? E aí está falando sobre o clima e a vegetação, sobre o turismo. E aí vocês vão dar uma lida nesse pequeno texto aqui, que é para vocês responderem essas questões aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, tá? Todas essas 5 questões vocês têm que ler esse texto aqui falando sobre a região Nordeste, tá bom? Também é fácil, é só ler o texto para poder responder as questões. Nós vamos agora para a parte de história. Então, na parte de história, nós vamos ler, vai falar sobre as leis de trânsito, né? E como tudo começou, porque tudo na nossa vida, tudo na Terra teve uma origem, teve um início, né? Então, ele está dizendo assim, ó, a primeira lei de trânsito surgiu na Inglaterra, a Lei Bandeira Vermelha, em 1836, que limitava a velocidade em 10 km por hora e obrigava o uso de uma bandeira vermelha nos carros para alertar os pedestres. Então isso aqui já vai em 1836. E aí, olha só, eu fui fazer uma pesquisa rápida agora no Google para ver qual era a velocidade que os carros, né, nesta época eles atingiam, né? E aí eu vi, pelo que eu vi mais ou menos, dá em torno de 16 a 18 km por hora. Quer dizer, nós hoje em dia nós voamos, né? Então vocês vão dar uma lida aqui, está falando sobre o surgimento do primeiro semáforo. Aí nós temos aqui, ó, ele aqui, temos o atual. Então leia com calma, pensa, se não entendeu, releiam de novo, né? Porque texto tem que ser compreendido. E aí vocês vão responder. Responda as questões abaixo. A primeira lei de trânsito surgiu na Inglaterra e qual era o nome desta lei? Aí vocês vão marcar, era bandeira azul, era bandeira amarela, era bandeira vermelha ou era bandeira verde? A bandeira que for, você vai colocar um X do lado da letra. Tudo bem? Como funcionava esta lei? Aí você vai ter que escrever, vai ter que voltar lá no texto, ver como que funcionava esta lei. Aí você vai escrever, esta lei funcionava assim, assim, ó. Número 3, vocês irão completar as lacunas, né? São esses espaços em branco aqui, ó, tem essa linha. Leia o texto acima e complete as lacunas com as informações corretas. Ó. Em 1868 surgiu também na onde? Que país? Na Inglaterra, né? O primeiro dispositivo para controle do tráfego com... Aí vocês vão ver lá no texto e vão completar aqui essas lacunas. Tudo bem? Número 4. No texto podemos ver as duas imagens referentes ao semáforo. A primeira é do antigo dispositivo, que foi pouco usado por ser perigoso. A segunda imagem é do semáforo usado atualmente com as cores verde, amarela e vermelho. Você sabe o que significa cada cor? Faça um desenho do semáforo e pesquise sobre o significado de cada cor. Então vocês vão fazer um desenho aqui do semáforo, vão pintar eles bonitinho. E, por exemplo, se eu pintei de vermelho aqui, você vai escrever o vermelho, serve para quê? Aí você vai escrever do lado do vermelho. O verde serve para quê? Você vai escrever do lado do verde. E o amarelo serve para quê? Você vai escrever do lado do amarelo. Aliás, seguindo essas cores aqui, ó, vermelho, amarelo e verde. Tudo bem? Isso aqui é a parte da história falando sobre as leis de trânsito, né? Quando tudo começou. E agora nós vamos falar sobre a nossa apostila, né? A apostila, nós vamos ver aqui, da parte de língua portuguesa, passei demais, né? Parte de língua portuguesa, nós vamos ver, ora, peraí que a gente se acerta, né? Na parte de língua portuguesa, nós vamos ver da página 7 até a página 11. Página 7 até a página 11. E aí nós estamos falando sobre notícias, né?
E aí diz, notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos, né? Por meio do jornal, da televisão, da internet, de uma revista, lá se encontra uma notícia falando sobre algo, tá bom? E aí diz, vamos brincar de jornalista? Observe o quadro abaixo. Aí diz, quando aconteceu? Quem? O que aconteceu? Como aconteceu? Onde estava e por que aconteceu? Então tudo isso tem que estar na sua notícia. Ó. Quando aconteceu? No mês passado. Quem? O vendedor de pipoca. O que aconteceu? Ele ficou ferido. Como aconteceu? Aprendendo a carregar água na peneira. Onde ele estava? Na rua. Por que aconteceu? Pois ele procurava os amigos. Outra notícia. Quando aconteceu? No feriado. Quem? Um pai preocupado. O que aconteceu? Ele quebrou a vidraça. Como aconteceu? Brincando de esconde bolinhas de gude. Onde estava? Na escola. E por que aconteceu? Porque queria fugir. E aí vocês vão dar uma lida nas outras duas notícias, né? Para a gente poder responder aqui, ó. Aí diz assim, escreva 5 notícias divertidas no caderno usando as informações da tabela. Não esqueça de dar um título para cada uma das notícias. Que informações? Estas informações aqui, ó. Quando aconteceu, quem, o que aconteceu, como aconteceu, onde estava e por que aconteceu. E aí vocês vão. As instruções. Escolha uma informação de cada coluna. Combine as informações seguindo a ordem, quando, quem, o que, como, onde e por quê. E aí vocês vão fazer uma notícia. Aí tem um exemplo aqui, ó. Observe o exemplo. Na véspera do Natal, um cachorro sem dono quebrou a vidraça pulando com uma perna só. No clube porque queria fugir. Isso aqui é uma notícia. Aí vocês vão criar 5, né? Tá falando aqui 5 notícias, ó. 5. Tudo bem? Aqui é página 8, vamos continuar, né? Página 9, vocês vão dar uma lida nesta notícia aqui, ó. Cidades da região integram a Semana Estadual de Mobilização Social contra o Aedes aegypti. O que é o Aedes aegypti? O mosquito da dengue, né? Tá? Então tá falando que as cidades da região integraram a semana estadual, quer dizer, todos trabalharam a mesma coisa na mesma semana, que era o combate, né, o mosquito Aedes aegypti, tá? Então vocês vão dar uma lidinha e aqui continua ainda o texto, programação, Praia Grande, né, ela fez uma programação, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela tinha palestras, mutirão nos bairros Solemar, na quinta-feira mutirão no bairro Sítio de Campo, na sexta-feira os agentes continuam pelo bairro, entendeu? E no sábado mutirão no bairro Samambaia. Então o prefeito divulgou então um cronograma do que seria feito durante esta semana aí de combate ao mosquito Aedes aegypti, tá? Agora vocês vão ver, ó. Vamos ver se você e sua turma compreenderam o texto. Respondam oralmente. Aqui não vai dar para a gente responder oralmente, a não ser que você grave um áudio e me mande então no privado, né? Professor, a parte de matemática da página 10 está pedindo quais as características que o texto mostram que ele é uma notícia. É isso. Aí tudo bem. Se não der para vocês gravarem um áudio respondendo essas questões aqui, porque está falando que seria oralmente, vocês poderão escrever aqui do lado, tá? Não tem problema não. Número 2. Chegou a sua vez da turma produzir uma notícia. Escolha com auxílio do professor um acontecimento da escola para escrever uma notícia. Selecione um acontecimento que seja interessante para a turma. Faça uma lista de perguntas sobre o assunto. Planeje a ordem que vai apresentar os fatos. Pense em um título que vai despertar o interesse dos colegas. E agora escreva a notícia coletiva na lousa com a ajuda do professor. Bom, aqui nós não vamos poder escrever a notícia coletiva, né? Mas o tema, eu acho que seria interessante a gente
aqui é o tema envolvendo a escola, né? Agora chegou a vez da turma produzir uma notícia. Escolha com o auxílio da professora, do professor, um acontecimento da escola. O que é que nós vamos fazer aqui sobre um acontecimento da escola? O único acontecimento que a gente vai poder fazer, eu acho que seria o início das aulas até agora, porque como nós só tivemos praticamente um mês e meio mais ou menos de aula, mais ou menos um mês a um mês e meio de aula que nós tivemos, né? Não temos assim muitos acontecimentos para poder relatar, né? Mas o que vocês poderão escrever? Tipo, suspensão das aulas esse ano, as aulas presenciais, né? Aí vai escrever por qual motivo? Aí por conta da pandemia, né? Aí, ó, quando aconteceu? Quando que nós paramos as aulas? No mês de março ou abril? Põe o mês de abril, né? Porque aí nós entramos... põe no mês de março nós paramos as aulas. Quem? Aí você vai escrever todas as escolas, né? Porque quem está envolvendo aí uma pessoa, né? Mas aí, no caso, como foi todas as escolas do município, aí tá, o que aconteceu? Aí você vai escrever por conta da pandemia, né? Como aconteceu? Aí você vai escrever que devido ao alto nível de contágio aí pela Covid, achou-se por bem então suspender as aulas, né? E onde você estava? Aí você pode escrever ou na sua casa ou na escola, acho melhor colocar na escola, né? E por que aconteceu? Aí é a mesma coisa. Por que aconteceu da suspensão da aula? Porque por conta do vírus aí, que nós precisamos nos prevenir, né, para não pegar a doença, porque está tendo um alto nível de óbitos, né, de pessoas que estão falecendo, né? Então, porque aconteceu para se evitar o número de mortes de alunos e professores, tá bom? Então seria mais ou menos isso aí, né? Seria sobre a suspensão das aulas, porque como nós só tivemos um mês e meio de aula, não teria outra situação para nós podermos trabalhar aqui neste momento, tá bom? Então nós vamos ver, transcreva a notícia, aí vocês vão escrever a notícia aqui, ok? E aqui também na 11, né, para quem tem a letra grande. Então isso aqui na parte de língua portuguesa, nós estamos indo da página 7 até a página 11. Agora eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo para nós irmos. Estamos aqui então na parte de matemática, que nós vamos ver sobre ordem dos números naturais, tá? Observe a sequência numérica. Então é a página 99 até a página 101 que nós iremos trabalhar matemática. Então a sequência numérica nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? E aí diz assim, o número 2 vem antes do número 5. Vocês estão vendo aqui, ó, essa setinha aqui? Vem antes, né? Por isso, 2 é menor que 5. Ou 2, ó. Esse aqui é o sinal de menor. Menos 5. O número 12 vem depois do número 10. Então, o número 12 é maior que 10. Ou 12, isso aqui, ó, é o símbolo de maior que 10, tá? Analise os números abaixo e escreva o símbolo menor quando o número é maior, o símbolo quando o número for maior, ou o símbolo menor quando o número for menor que o número, tá? Então 20 e 35, o 20 é maior ou menor que 35? Menor, aí você vai usar 20 e o símbolo de menor 35, ok? Igual isso aqui, ó. 2 não é menor que 5? Isso aqui, tá? 14 e 12. 14 é maior ou menor que 12? É maior. Então vai ficar igual isso aqui, ó. 12 maior que 10. Tá? Então fica 14. Aqui não dá para me escrever aqui nesse. Mas o símbolo é esse aqui. Esse aqui é de menor, de maior, e esse aqui é de menor. Aí diz assim, observe a sequência de números e responda. 26, 37, 58, 72, 19 e 9. Quais são os números menores
menores que 40. Aí vocês vão colocar aqui os números menores que 40. Quais são os números que ficam entre 40 e 80? Aí vocês vão colocar aqui os números que ficam entre 40 e 80. Qual o número da sequência é maior que 60? Vocês vão colocar aqui. Número 3. Determine, registre nos quadrinhos os resultados das operações e relacione os resultados com maior, que é esse símbolo aqui, ó, ou menor, que é esse aqui. Tá? 37 mais 1. Aí você vai colocar o resultado aqui, 37 mais 1, 38, né? 15 menos 9. 15 menos 9 é 6, não é? Aí, 38 é maior ou menor que 6? Aí você vai colocar o símbolo aqui. Se é de maior ou de menor, entendeu? Aí nós vamos para a composição e decomposição de números. Decomponha os números em unidade. Nós temos 1232, né? Que vai ficar, como é que eu vou decompor esse número? Vai ficar 1000, vou colocar o número 1000, mais 200, vou colocar 200, mais 30, 3 e o 0, mais 2. Isso é decompor. Eu tenho 1232, então para mim decompor vai ficar 1000 mais 200 mais 30 mais 2, 3.850. Então vai ficar 3.850 e aqui é 0. Aqui não tem mais, né? Aqui é 6.000. Então se eu for decompor aqui, vai ser a mesma coisa, 6.000. Tá? Então você vai fazer a decomposição em todos. Aí nós temos aqui, observe as ordens com valores posicionais do quadro e componha 3 números de 4 ordens. Temos 4, 20, 2.000, 600, 1.000. 381, 9, 900, 70, 30, 6, 450, 00, 3, 5, 0, 0, 0, 2. Então, observe as ordens com valores posicionais do quadro e componha 3 números de 4 ordens. Você vai criar aqui 3 números de 4 ordens, por exemplo. Eu acho quantas 4 ordens, né? Seria 4 números, então seria 2.000, ó. 1, 2, 3, 4 ordens. Eu poderia jogar aqui na letra A 2.000, ok? 2.000. Eu poderia jogar o 300 aqui mais 300, ok? Eu poderia jogar aqui mais o 70, né? E eu poderia jogar aqui o outro que seria o 5. Aí ficaria o número aqui que eu compus, 2.375. Aí você repete o numeral aqui. Tá bom? Aí você tem que fazer a mesma coisa para os outros aqui. Tudo bem? Aí nós vamos para a página 101. Escreva por extenso os 3 números criados por você. Os números que você criou aqui em cima, esses 3 números aqui que você criou, você vai escrever agora por extenso, como se escreve ele, o número, tá? Aí você vai procurar em jornais e revistas um número de 4 ordens e analise o valor posicional que compõe. Você pode até usar o teu livro aí para procurar esses números, tá bom? Aí você vai ver a milhar, a centena, a dezena e a unidade. Agora nós vamos ver a questão de retas, né? Retas numéricas. A reta numérica é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números ou letras. Isso é feito de modo que nenhum número ou letra seja utilizado 2 vezes na reta ou que nenhum ponto da reta represente 2 números ou letras. Então nós temos aqui, descobrindo a reta numérica. Ó, 30, e essa aqui é quanto? 31, né? Depois, ó, 32, e aqui o que? 33, e aqui?
34, ó, 35, é a sequência. Aqui é o que? 36, né? Se a gente fosse seguir a sequência numérica. E aqui 37, ó, 38, casou? E agora 39, 40. Então o número escondido, aí você vai colocar o número que está escondido, né? Que no caso seria o bonequinho aqui, do menininho aqui, ó. Que número que é do menininho aqui que estaria escondido? Que número que caiu ele? A mesma coisa aqui a menininha e a mesma coisa o menininho aqui. Qual é o número escondido dele? Tudo bem? Bom, isso aqui é a parte de matemática, né? Essas explicações desta semana, do material de apoio e das atividades da plataforma. Bom, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar no WhatsApp que nós estaremos à disposição de vocês, né, das 11 até as 15 horas, para estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço, tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus, tá bom? Até mais, tchau, tchau.